Olá, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Sou o professor Fernando Moura e nós vamos tratar hoje sobre alterações do Código Penal Militar. Nossa aula de Direito Militar, nós vamos trabalhar não somente o Código Penal Militar, como o Código de Processo Penal Militar, mas em relação a alterações sofridas. Tivemos em 2017, recentemente, uma grande alteração na legislação militar. Temos aula específica sobre isso, que vai comentar e discorrer sobre essas alterações. A aula de hoje, nós vamos ressaltar uma alteração um pouco mais antiga, mas é muito eficaz. A alteração trazida pela Lei 9299 de 96, uma alteração que mudou significativamente o rumo do direito penal militar em dois aspectos. Então, são esses aspectos que nós vamos trabalhar na nossa aulinha. É bem simples, bem rápido, mas é importante entender não só a alteração, mas um pouco da motivação dessa alteração. Vamos ver? Vem comigo, está na tela, dá uma olhadinha aqui. Então, alterações trazidas pela Lei 9299 de 96, importante até pegar aqui um marca-texto, que essa lei ela traz alteração tanto no Código Penal Militar, como no Código de Processo Penal Militar. Vamos começar então falando das alterações sofridas no Código Penal Militar com essa legislação de 96. Tá lá. Primeiro, nós vamos trabalhar a conceituação do crime militar. Vamos relembrar os conceitos do artigo 9º e aí a gente vai falar um pouco sobre a alteração, né? Como está lá o nosso artigo 9º? Como já vimos na aula específica. Considera-se crime militares em tempo de paz. Primeiro, os crimes que trata esse código, quando definido de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. 2. Essa alteração é a de 2017, mas é importante para nós entendermos o contexto. O crime previsto nesse código, embora também sejam com igual definição na lei penal comum. Não tem mais isso. Agora ficou os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados. Tá certo? Então aqui não é o tema da nossa aula, é esse ponto. Vamos seguir então. 2A. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Nada mudou desde 69. B. Por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar contra militar de reserva, reformado ou assemelhado ao civil. Nada mudou desde 69. Agora presta atenção, vamos lá. Aqui tem alteração. Por militar em serviço, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar de reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Ou seja, em 1969, quando da edição do Código Penal Militar, a linha 92 Charlie só abordava o militar que estava trabalhando. Ou na comissão de natureza militar, mas está trabalhando, ou em formatura, está trabalhando, mesmo que fora do lugar sujeito à administração militar, porém trabalhando. E como que ficou com a alteração de 96? Por militar em serviço ou atuando em razão da função. Olha aqui a alteração aqui, ó. Em comissão de natureza militar, aí volta tudo que está lá em cima. Ou em formatura, ou ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Eu vou chamar a atenção dos senhores. Então vamos ver essa primeira grande alteração dessa nossa legislação de 96. Até então, 92 Charlie falava que o militar tinha que estar trabalhando, ou na formatura, ou alguma coisa assim, fora da administração militar, porém, basicamente trabalhando. Em 96 teve essa alteração. Agora, não preciso estar de serviço, não preciso estar escalado, não preciso estar numa formatura, desde que eu esteja agindo em razão da função. Lembra aquela história que nós somos militares 24 horas por dia? Lembra daquela história que eu estou passeando no shopping com a minha esposa, aí eu vejo um crime acontecer, eu sou policial militar, eu vou lá e eu vou atuar. Parada, e a polícia levanta a mão. Eu estou de serviço? Não, estou passeando no shopping. Eu estou agindo em razão da função? Estou agindo em razão da função. Então, toda aquela intervenção, tudo que eu fizer naquele momento,
eu também vou estar envolto no artigo 9º. Vai ser analisado. Não vai ser tratado. Muito importante, senhores, muito importante. Isso, se o nosso examinador for meticuloso na questão, eu tenho que saber a diferença entre agir em razão da função e agir por conveniência própria. Eu estou presenciando um roubo de uma pessoa que eu não conheço, de um local que eu não conheço, que eu não tenho vínculo nenhum. Não tenho vínculo nenhum. Se eu for agir, por que eu estou agindo? Por que eu vou expor a minha vida se eu não tenho vínculo nenhum com aquela vítima daquele roubo? Porque eu estou agindo em razão da função policial militar. Aquele idealismo, isso é uma coisa. Outra coisa, eu estou sendo vítima de roubo. A minha esposa está sendo vítima de roubo. Eu vou agir para defender a minha esposa. Eu vou agir para defender o meu patrimônio. Aí eu não estou aderindo à função. Eu estou agindo em defesa própria, em defesa de um ente querido. Então, o tribunal não vem aceitando essa condição como agir em razão da função. Agir em razão da função é quando eu estou agindo pelo desconhecido, eu estou agindo pelo meu espírito militar e não pela defesa própria. Quando eu ajo em defesa própria, aí os julgados têm sido sinalizados que não adere à função. Tá bom? Então, agir em razão da função e principalmente o bico, né? O policial militar que está fazendo o bico, também não tem sido aceito como agir em razão da função. Ele está agindo em razão do vínculo que ele criou com aquele empregador. Eu estou recebendo para fazer a segurança daquele local. Certo ou errado? Isso aí não vamos entrar no mérito. Mas agir em razão da função é quando eu não tenho vínculo algum, não estou escalado, mas pelo ímpeto militar, pelo meu treinamento, pela minha vocação, eu vou agir em defesa daquele que me é desconhecido. Vamos lá? Tranquilos? Essa foi uma primeira grande e significativa alteração. Está ali no artigo 9º, 2C, trazido por essa legislação. Vamos prosseguir então. Vamos lá. Está na tela. O D, mantém normal, por militar durante o período de manobras, o exercício contra militar da reserva, ou reformado, ou assimilado, ou civil, nada mudou. E, por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sobre a administração militar, ou a ordem administrativa militar, também nada mudou. E agora, presta atenção, mais uma mudança aqui, hein? Vamos lá? F, por militar em situação de atividade ou assemelhado, que, embora não estando de serviço, então, folga, use armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico sob guarda, fiscalização ou administração militar para a prática de ato ilegal. Para a prática de ato ilegal. Então, foi revogado totalmente. Vamos lá, vem comigo. Mas por que foi revogado? Ora, vamos prestar atenção nesse instituto. O que ele deixava? O policial militar tem uma arma particular e o policial militar tem uma arma carga da corporação. Muito comum essa situação. Praticamente todo policial militar, ele tem uma arma particular e tem a carga dele da corporação. Esse instituto, o que fazia? Fazia com que o policial pudesse escolher. Bom, eu vou fazer ato ilegal. Eu vou praticar um ato ilegal. Eu quero ser julgado pela justiça militar, eu pego a arma da polícia militar. Eu quero ser julgado pela justiça comum, eu pego a arma particular. Olha que interessante. A opção do policial por qual justiça ele vai ser julgado. O ato vai ser o mesmo. O ato ilegal vai ser o mesmo. Eu vou fazer a mesma prática ilegal. Então, o militar tinha opção de escolha, né? Para quem que eu quero ser julgado por quem? Pela justiça militar? Pego a arma da corporação. Pela justiça comum? Eu pego a arma particular. Entendeu o legislador que isso é descabido. Então, tirou isso da classificação do artigo 9º. Então, a partir de agora, está fora de serviço, de folga, praticando ato ilegal, por conta desse dispositivo, não vai ser a arma que vai definir se ele vai ser julgado e processado pela justiça comum ou pela justiça militar. Tranquilos? Deu para compreender? Então, revogado essa a linha F, comprando o Código Penal Militar novo, nem vai achar. Vai aparecer como? A linha F, revogado. Mas só para os senhores terem ciência o que era na legislação anterior. Tranquilos? Vamos para frente, mais uma e a grande última alteração, né, que nós tivemos aí.
3. Crimes praticados por militar da reserva ou reformado contra civil, contra as instituições militares, considerando como tais não só os compreendidos no inciso 1, como no inciso 2. Nos seguintes casos, também manteve igualzinho, né? Contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar, em lugar sujeito à administração militar, contra a militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra o funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício da função inerente ao cargo. Não mudou nada, né? Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras, também não mudou. Delta também não mudou, né? Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantir preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal superior. Mantivemos. Agora aqui, o parágrafo único, na verdade, ele foi deslocado, né? Eu tinha um parágrafo único que falava o quê? O crime que se trata desse artigo, quando doloso contra a vida e cometido contra a civil, serão de competência da justiça comum, né? Isso aqui que foi a inclusão, que depois ele foi deslocado e virou parágrafo 1º. Então, senhores, esse parágrafo 1º foi dado na redação de 2017 por ser um deslocamento, mas esse assunto foi introduzido em 1996, considerando o quê? O crime de que trata esse artigo, quando doloso contra a vida e cometido por militares contra civil, serão de competência do tribunal do júri. Então vamos entender. Quem olha o Código Penal Militar fala, não, isso aqui foi introduzido em 2017. Não. Na verdade, em 2017, ele pegou o que foi criado em 96 como parágrafo único e passou para ser parágrafo 1º, porque em 2017 criou-se o parágrafo 2º. Mas esse assunto, que está no parágrafo 1º, foi talvez a maior inovação legislativa militar de 1996. Pegou o quê? O crime que trata, o artigo 9º, quando doloso contra a vida e cometido por militar contra civil, é de competência do tribunal do júri. O mais clássico, qual que é? O homicídio. Homicídio, 205 do Código Penal Militar. Então, autor militar, vítima civil. Homicídio é um crime doloso contra a vida. Esse crime é um crime doloso contra a vida? Ah, mas foi legítimo. Bom, isso aí vai vir em outro espaço. O que eu quero saber, é um crime doloso contra a vida? Autor militar, vítima civil? Já não é mais processado e julgado pela Justiça Militar. Vai ser, então, a partir de 96, processado e julgado pela Justiça Comum, pelo Tribunal do Júri. E os autos do inquérito vai ser remetido para o Tribunal do Júri. Sai da competência da Justiça Militar. Essa talvez foi a grande inovação em 1996. Consta no seu artigo, no seu código, que essa inovação foi de 2017. Mas lembrando, 2017 ele só deslocou o que era parágrafo único, foi criado um parágrafo único em 96, em 2017 passou isso a parágrafo 1º. Mas o assunto foi introduzido em 1996. Então é bem claro, qualquer crime doloso contra a vida, praticado por militar contra civil, Tribunal do Júri. Militar contra militar, policial militar efetuou homicídio doloso em um outro policial militar, Justiça Militar. Militar contra militar, crime doloso contra a vida, processado e julgado pela Justiça Militar. Militar contra civil, crime doloso contra a vida, processado e julgado pela Justiça Comum, pelo Tribunal do Júri, como diz essa alteração legislativa. E vamos ver o que mudou no processo penal para efetivar essa situação. Vem comigo. Alteração sofrida no Código de Processo Penal para efetivar isso. Então alterou o quê? O foro militar, tendo em vista a possibilidade de julgamento pela Justiça Comum os crimes dolosos contra a vida. Então, como que era o foro militar? O foro militar é especial e aí eles são sujeitos em tempo de paz. Aí o que mudou? O foro militar é especial e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra a civil, aí eles são sujeitos em tempo de paz. Então, o que mudou? Esse foro especial só não vai se aplicar nos crimes dolosos contra a vida. E aí depois vem ali o que é o foro especial, que não mudou absolutamente nada. Então, a única coisa que mudou
no meu Código de Processo Penal, vou chamar a atenção dos senhores, a única coisa que mudou no nosso Código de Processo Penal foi essa extensão do foro militar quando for crime doloso contra a vida. E ficou do jeito que está na tela. Dá uma olhadinha, vem comigo, aqui na tela. O foro militar se estenderá aos militares da reserva, aos reformados civis, nos crimes contra a segurança nacional ou contra as instituições militares, tal como definido em lei. Nos crimes dolosos contra a vida, praticado contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum. Tem IPM? Tem IPM, é feito IPM. Mas vai para a Justiça Militar? Não, vai para a Justiça Comum. Por quê? Por causa que nos crimes dolosos contra a vida desloca esse foro militar. Tranquilos assim? Fechamos então essa aula básica de atualização do Código Penal Militar com força de uma alteração legislativa do ano de 1996. Vamos ficando por aqui. Te vejo na próxima aula. Grande abraço, bons estudos.